Oi, gente, tudo bem? Nesse vídeo, nós vamos começar a estudar um conteúdo novo. Nós que estávamos aí estudando as funções, nós acabamos na semana passada as funções do segundo grau. Agora nós vamos para as equações, só que as equações do segundo grau, que são conhecidas como equações quadráticas. Nas equações do segundo grau, nós temos que ter em mente o seguinte, que toda equação do segundo grau, na incógnita x, ela tem esse formato aqui, ó, onde o meu primeiro termo tem a incógnita elevada ao quadrado, o segundo termo tem uma incógnita com o expoente 1, e o terceiro termo, vocês já conhecem, é o termo independente, que lá na função do segundo grau, quando nós estudamos, nós vimos que esse C aqui representa lá o vértice da função, certo? Então, quando você tem uma equação do segundo grau, o principal termo tem que ter sua incógnita elevada ao quadrado. E ela é uma equação justamente pelo fato de ela ter uma igualdade. Ela ser igual a alguma coisa, tá bom? Lembrando que quando eu tenho uma equação do segundo grau, esse A aqui, que é o coeficiente do primeiro termo, ele precisa ser diferente de zero, da mesma forma que nós vimos nas funções do segundo grau. Por que que ele precisa ser diferente de zero? Porque se você tiver um coeficiente zero, essa equação do segundo grau vai deixar de existir, porque você sabe que qualquer número multiplicado por zero é igual ao próprio zero. Então, para que exista uma equação do segundo grau, o teu A, o coeficiente do x ao quadrado, tem que ser diferente de zero. Quando nós temos uma equação do segundo grau, nós temos os termos A, B e C. O A é o termo dependente de x ao quadrado, o B é o termo dependente de x e o C é o termo independente, que não depende de nenhuma incógnita para pertencer à equação do segundo grau. Outra coisa importante de você saber é que, numa equação de primeiro grau, você só tem uma única solução, que é o que a gente chama de raiz. Já na equação do segundo grau, por ela ter um termo elevado ao quadrado, essa equação vai admitir duas raízes, ou seja, duas soluções. É o que a gente identifica como x1 e x2. Essas equações, as equações do segundo grau, elas podem ser completas ou incompletas. Como é que eu posso saber quando elas são completas ou quando elas são incompletas? É só você identificar os termos, tanto A, quanto B, como C. Aqui eu coloquei dois exemplos para você ter uma ideia de como você pode visualizar uma equação completa ou uma equação incompleta, tá? Aqui na letra A, nós temos x ao quadrado menos 3x mais 2. E agora nós vamos identificar o coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C. Se nessa equação eu tiver os três, eu já sei que a minha equação é uma equação completa. Mas se nessa equação estiver faltando um dos três, né, eu já sei que essa equação é uma equação incompleta. Lembrando que para existir equação do segundo grau, o teu primeiro termo precisa depender de uma incógnita elevada ao quadrado. Então, nessa equação, nós temos aqui, ó, o primeiro termo, x ao quadrado. Então, ela é, sim, uma equação do segundo grau. E nós vamos identificar quem é o A. O A é o coeficiente de x ao quadrado. Vocês já sabem que, quando não tem ninguém aqui, o coeficiente é o número 1. Então, eu tenho, sim, o coeficiente A. O meu coeficiente B é aquele número que depende de x, né? Aquele número que depende de uma letra com o expoente 1.
E aqui na nossa equação, esse número é o 3 negativos. Então, nós temos, sim, também o coeficiente b. Lembrando que, quando eu vou identificar o coeficiente, esse coeficiente leva junto o seu sinal, tá bom? E, por último, nós temos aqui o número 2. Ele não tem nenhuma incógnita, nenhuma variável, então eu já sei que ele é o C, o termo independente. Então, ó, acabei de identificar os meus coeficientes e eu percebo que eu tenho o A, o B e o C. Então, eu já sei que essa equação aqui do segundo grau é uma equação completa, porque ela possui todos os termos, ok? Já na nossa letra B, a gente percebe que ela não tem 3 termos, né? Então, de cara, você já sabe que ela é incompleta. O que falta agora é só você identificar quem é quem aí. Esse carinha aqui, como ele tem o x ao quadrado, você já sabe, olhando para a fórmula genérica, que ele é o coeficiente de quem? De A, certo? Então, esse 6x ao quadrado representa aí o coeficiente A, que é o número 6, ok? Não leva a letra, só é o coeficiente. E aí eu fico agora na insegurança do B ou do C, já que eu só tenho 2 termos, não é isso? Só que quando eu olho para a minha equação genérica, eu percebo que o termo A depende de x ao quadrado, o termo B depende de x e o termo C não depende de ninguém. Se a gente olha para a nossa equação incompleta aqui, a gente vê que 3 meios não depende nem de x ao quadrado, nem de x. Então, ele só pode ser o C, que é o termo independente. Então, eu preencho aqui, ó. Essa equação é incompleta, porque eu não tenho o termo B, o coeficiente B, mas ela não deixou de ser uma equação do segundo grau. Por quê? Porque ela tem um dos seus termos aí com a variável elevada ao quadrado. Como eu falei para vocês no início, as equações podem ser completas e incompletas. E dependendo da sua forma, da sua formação, nós teremos várias maneiras aí de estar resolvendo essas equações. Nós vamos começar nessa primeira aula vendo como nós podemos fazer para resolver as equações incompletas, tá bom? Tanto as que têm os 2 termos elevado ao quadrado, como as que têm somente um termo elevado ao quadrado. Como nós podemos ver aqui na nossa equação 1, no exemplo 1, o x é elevado ao quadrado, e o meu 9 também é um valor quadrado de um outro número, né? 9 é o quadrado de 3. Como é que eu posso fazer para resolver essas equações incompletas? É isso que a gente vai ver agora. Lembra que eu falei que toda equação do segundo grau admite 2 raízes, 2 soluções? Então, quando você for resolver as equações, tanto completas quanto incompletas, você tem que lembrar disso também. Então, vamos lá. Ó. Essa daqui, esse primeiro passo aqui é bem facinho de se fazer. Nós vamos pegar a equação e nós vamos resolver como se fosse aí uma equação do primeiro grau. Lembra como é que você fazia? Você pegava o termo que não depende de x e mandava esse cara para o segundo membro. Quando ele ia para o segundo membro, ele trocava de sinal. Então, a mesma coisa você vai aplicar aqui, tá bom? Então, nós vamos pegar aí o termo que não depende de x e nós vamos mudar esse cara de lugar. Ele é, nesse caso, negativo, ele vai passar positivo. Então, nós vamos ter, ó, x ao quadrado igual a mais ou menos 9. Por que que é mais ou menos 9? Porque eu já sei que a minha equação do segundo grau admite 2 resultados. Tanto um para mais quanto um para menos, tá?
E aí eu deixo x isolado e faço operação inversa. Não é isso que a gente faz na equação do primeiro grau? Operação inversa. Se aqui eu tenho a seguinte operação, potência, quando a potência vai para o segundo membro, o que acontece? Ela faz o inverso. Qual é o inverso da potenciação? Radiciação. Então, eu mando essa potenciação para o segundo membro como radiciação. Agora, eu resolvo a raiz quadrada de 9, 3, né? Então, x é igual a mais ou menos 3. Ou seja, significa que na solução dessa equação, o meu x pode ser 3 positivo ou pode ser 3 negativos. Ok? Vamos agora para o nosso exemplo 2, que é um pouquinho diferente aí do que nós acabamos de fazer, mas a ideia é a mesma. Nós temos aqui, ó, um termo independente lá atrás, no segundo membro, e nós temos outro termo independente aqui. Então, você vai usar o mesmo sistema. Se ele não depende do x, ele vai para o segundo membro. Você deixa o x ao quadrado isolado, e quem não é x passa para o segundo membro. Ele é menos, ele vai mais, ok? X ao quadrado igual 4 mais 1, 5. Certo? X ao quadrado igual a raiz de 5. Já sabe. Faz aí a operação o quê? Inversa da potenciação. E como eu estou resolvendo uma equação do segundo grau, já sabe que ela vai admitir duas soluções. Então, pode ser mais ou menos raiz de 5. Beleza? E na nossa última também é um pouquinho diferente, mas o sistema de mudança é o mesmo. Olha aqui o que eu vou fazer. X mais 8. Esse 2 aqui, que é a potência, já vai passar para o segundo membro. Ele é potência, ele já vai para o segundo membro como raiz. Então, você vai ter igual a raiz quadrada de 24. Todo mundo sabe que 24 não tem raiz quadrada. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fatorar 24. Você já aprendeu lá quando a gente estava estudando as propriedades da radiciação. Então, nós vamos fatorar o 24. Vamos fazer aqui, ó. Dá por 2, que dá 12. Por 2, que dá 6. Por 2, que dá 3. Por 3, dá 1. Aí você já sabe que vai juntando de 2 em 2 dentro da raiz, ó. Esses 2. 2 ao quadrado, vezes 2, vezes 3. Foi isso que a gente aprendeu? Como esse 2 está elevado ao quadrado, a raiz vai sair dele. Então, ele vai ficar lá fora. Esses dois caras continuam dentro da raiz, porque não tem como simplificar. Você multiplica 2 vezes 3, 6. Então, a fatoração de 24, ó, é 2 raiz de 6. E aqui a gente substitui x mais 8 igual a 2 raiz de 6. Só que eu ainda tenho um termo independente que não pode ficar perto do x. Então, o que é que eu faço? Mando ele para o segundo membro, tá bom? E aí você vai ter, ó, x igual a mais ou menos menos 8 mais 2 raiz de 6. Ele mudou de membro, ele ficou negativo, certo? 8 não pode somar com esse 2, porque esse 2 aqui é termo da raiz. Então, a gente vai parar aqui. Significa aí, ó, no caso dessa equação, que a solução poderá ser menos 8 mais 2 raiz de 6, ou ainda poderá ser, ó, menos com menos fica o quê? Mais, né? Por que aqui ficou menos ainda? Porque eu fiz mais com menos, ficou menos. Agora, eu vou fazer menos com menos, vai dar o quê? Mais. Então, pode ser também 8 menos 2 raiz de 6. Jogo de sinal aqui também, ó, menos com mais
menos. Então, significa que essa equação admite essas duas soluções. É até um pouco feio de se visualizar, mas é a forma correta. Então, de forma geral, o que a gente pode tirar das equações do segundo grau? São equações comuns, que são sempre igualadas a algum resultado. Elas admitem 3 termos, mas nem sempre elas serão 3 termos. E toda a resolução de uma equação do segundo grau vai te dar quantas soluções? 2. Uma para menos e uma para mais. E nós fechamos aqui fazendo a resolução de algumas equações incompletas. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida você pode estar escrevendo aí no nosso canal ou me procurando, né, pessoalmente ou no privado. E agora vamos colocar em prática, porque a gente só aprende matemática colocando em prática, tá bom? Tchau, tchau.